Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, a gente vai falar agora, né? A gente terminou aí os Incas, os Aztecas, os Maias, os povos pré-colombianos. Foi bem legal a gente falar, a gente fez uma aula ao vivo aí falando uns resuminhos. Na aula a gente comentou aí algumas características importantes sobre essas sociedades e foi bem legal. Bom, para continuar então, a gente vai ter aí é, o segmento de falar desses povos nativos dessas regiões, a gente vai falar sobre os povos nativos brasileiros, finalmente. Eles também tiveram aí suas características e tudo mais. E a gente vai falar deles na próxima aula ao vivo. Então, só pra gente começar, pra entender tudo que vai acontecer, as abordagens e tudo mais, o que fazer, o que não fazer. Vamos começar assim, quem são esses povos nativos, né? A gente está aí no pleno século XXI. É, a grande maioria, né, dos brasileiros acaba ignorando essa diversidade desses povos indígenas que vivem no país até hoje. Estima-se então mais ou menos aí que quando os europeus chegaram aqui tinham mais de 1000 povos. Pensem em mente, há mais de 1000 povos, ok? 1000 tribos diferentes no Brasil. Somando aí mais ou menos, somando entre eles, varia uma quantidade de 2 a 4 milhões de pessoas. Gente, vocês têm noção disso? É muita gente. E a gente ignora muitas vezes o fato de que eles tinham toda uma trajetória, tinham toda uma história, todas essas tribos e tudo mais. Um dos maiores erros que a gente faz é o próprio Dia do Índio, né? Que a gente acaba transformando ele em uma coisa estereotipada, né? Todo índio tem aquela vestimenta de colocar o cocarzinho e tudo mais. E isso é uma coisa errada, porque são inúmeras tribos, né? E na verdade eles não são índios. O termo índio é um termo designado pelos próprios europeus, né? Porque eles acharam que tinham chegado nas Índias. Então para eles tudo era índio. E muito pelo contrário, cada povo tinha uma tribo, uma língua, uma variação étnica diferente. Então isso é muito maior do que a gente pode imaginar. Bom, hoje, né, desses 1000 povos que a gente tinha nessa estimativa de 1000 povos que tinha na época que os europeus chegaram, hoje a gente encontra 256 povos e desses falantes, né, de 150 línguas diferentes. Então, para vocês verem, são 150 linguagens diferentes. Para vocês verem a riqueza e as transformações, né, as transformações culturais, ideológicas que tem essas sociedades, nessas tribos. Muito diferente do que a gente imagina que existe um índio e todo índio é igual. Segundo as contagens, né, mais recentes, é, existem aí por média de 324 mil indígenas em áreas urbanas, né, e 550 mil em áreas rurais, o que vai corresponder mais ou menos aí a 0,47% da população total do Brasil. Então é uma quantidade muito pequena. É, a maior parte dessa população, entretanto, né, ela está aí espalhada por milhares de aldeias situadas mais no interior, né, que tem, aí no interior tem mais ou menos umas 724 terras indígenas, né, que são terras demarcadas para eles. E pra gente falar então, né, desses povos indígenas no Brasil hoje, significa reconhecer basicamente 6 coisinhas, tá? É, nessas terras colonizadas por portugueses, né, onde viria a se formar o atual Brasil, já havia essas populações humanas que ocupavam territórios específicos. A gente está falando dessas tribos indígenas, né, dessas tribos de pessoas que já estavam aqui, de nativos. A gente não sabe, né? Essa foi a primeira. A segunda é que a gente não sabe exatamente de onde eles vieram. Dizemos que eles são originais ou nativos porque eles já estavam aqui antes da ocupação europeia. Mas não tem como a gente saber exatamente se eles já estavam aqui há muito tempo ou se eles eram recentes aqui,
Recentes no sentido, tipo, de uns 300, 400 anos pra cá. Pra cá não, antes dos portugueses. Colocar até 1000 anos antes dos portugueses. Então a gente não sabe aí há quanto tempo que eles têm, porque a gente não tem um documento escrito, não tem uma fonte é, tão tangível assim, tão palpável para gente determinar exatamente há quanto tempo eles estavam aqui. E como os portugueses acabaram matando muitos e se perdeu muito isso na história, a gente não sabe aí ao certo quando eles estavam aqui. A terceira, então, é que certos grupos de pessoas que vivem atualmente no território brasileiro estão vinculados historicamente a esses primeiros povos. Então quer dizer o quê? Que existem muitos grupos, né, que são vinculados diretamente aos povos indígenas, nativos, perdão. Esses nativos que estão hoje no Brasil, eles têm uma longa história, né, esse é o quarto, né? Eles têm uma longa história que começou a diferenciar daquela civilização ocidental, ainda chamada pré-história, né? Com os fluxos migratórios do Velho Mundo para a América, assim, ocorrendo diversas coisas. A história deles voltou a se aproximar da nossa há cerca de apenas 500 anos, com a chegada dos portugueses. É, o quinto é que, como todo grupo humano, esses povos nativos têm culturas que resultam da história das relações que se dão, né, entre os próprios homens entre estes, né, e o meio ambiente. Então eles são muito ligados nessa questão da terra, dos deuses, da natureza e assim por diante, como a gente já vê em outros lugares. É uma história que, no caso, né, foi e continua sendo drasticamente alterada pela realidade da colonização. Então, muita coisa se perde justamente pela questão dos próprios europeus que estavam aqui, dos portugueses, entre outros, de querer maquiar a história, de querer modificar a história. E a gente vai ver vários processos acontecendo, é, não só dos próprios povos indígenas, mas quanto dos negros, né? Dos africanos que vieram para o Brasil. Então a gente está falando aí de um período bem conturbado e de modificação, né? Porque existe políticas de branqueamento da sociedade durante uma época, a segregação dos negros, a segregação dos nativos, a falta de importância, né, com eles, entre outras milhões de coisas. É, e a sexta e última é que a divisão territorial em países Brasil, Venezuela e Bolívia, ela não coincide necessariamente com a ocupação indígena do espaço. Em muitos casos, os povos que até hoje, né, vivem em uma região de fronteiras internacionais, eles já ocupavam essa área antes da criação da divisão entre os países, e é por isso que faz mais sentido dizer que os povos indígenas no Brasil do que do Brasil. Então, no Brasil e não do Brasil, beleza? Ok. Então, essa expressão, né, genérica povos indígenas, ela vai referir aí a grupos humanos espalhados por todo o mundo e que são bastante diferentes entre si, né? E apenas o uso corrente da linguagem é que faz com que em nosso país e em outros falem-se a povos indígenas, né? Ao passo que na Austrália, por exemplo, a forma genérica de designar eles são arborígenas. Então, tem aborígenes, perdão, aborígenas não. Então, esse indígena ou aborígene, como ensina no dicionário, quer dizer originário de determinado país, região, localidade ou nativo. Aliás, esses nativos, né, são outras expressões usadas ao redor do mundo para denominar esses povos. Então, é muito difícil saber como designar. Geralmente a gente tem que falar tipo os Tupi ou os Guarani, mas são muitas. Então, a gente designa os povos nativos de uma forma meio genérica. E entre nativos e indígenas, eu acho que 1000 vezes melhor nativos. Enfim, o que todos esses povos, né, nativos, eles vão ter em comum? Antes de tudo, né, o fato que cada qual se identifica com uma coletividade específica, né, distinta das outras, com as quais ele vai conviver, e principalmente o conjunto da sociedade nacional na qual ela está inserida. A gente vai falar também dos ameríndios, né, que são os índios aqui da América, justamente pelo erro de ter errado,
o erro de ter errado é triste. O erro do percurso, né, que ia para a Índia, mas chegou nas Américas e determinou eles como índios ou ameríndios. A gente vai entender quem é o índio, né, qual é a visão do que é o índio. A gente vai entender sobre o nome desses povos também. As grafias, né, que são as linguagens, né, de grafiar o nome, assim por diante. A gente vai entender também os significados desses povos e o contato com não índios, né, as mudanças no modo de viver e tudo mais que vai acontecendo aí durante a história, até os dias atuais. Então a gente vai ter muita coisa aí para falar sobre a questão do indígena no Brasil. A gente vai falar isso nas aulas ao vivo, tá? Isso daqui hoje só foi aí uma introdução ao que vai vir, né, pra aula ao vivo. Afinal, as aulas vão voltar ao normal pra gente, né, nesse sentido normal online. Mas a gente vai ter aulas aí como a gente já tinha antes e a gente vai poder falar bem tranquilo sobre sistemas. E bom, é isso por hoje. A gente conversa na aula ao vivo. Dei uma pesquisada aí sobre algumas tribos. Eu vou mandar um site no grupo dos pais para vocês referente aí a, a essas aulas, né? Essas tribos, um site que tem inúmeras tribos. Se você clica nela, vai aparecer toda a história dessa tribo. Eu vou mandar para vocês darem uma pesquisada, darem uma lida, para vocês se interarem mais no assunto, ok? É isso, galerinha. Até a próxima.